Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o programa Massoterapeuta Especialista, que ajuda massoterapeutas a serem profissionais diferenciados. Sou Cíntia Manabe, fundadora e atuante na Manabe Terapia Oriental, uma clínica que utiliza o método Manabe terapêutico, e o meu objetivo é transformar você, massoterapeuta com formação em shiatsu, em especialista em coluna, e aumentar o valor do seu atendimento. E hoje aqui nessa live eu vou te falar como encher a sua agenda, em como ter uma agenda cheia. Então esse é o assunto de hoje, né? E eu considero esse assunto de encher a agenda muito importante, porque realmente foi uma das maiores dificuldades que eu tive dentro da minha trajetória, foi ter uma agenda, né? Uma agenda cheia. Sejam muito bem-vindos. E isso acabou implicando, né? Olá, boa noite, tudo bem, Carol? Tudo bem, Lilian? Bem-vindas. E realmente essa questão da agenda vazia e ter poucos pacientes para atender foi por muito tempo uma coisa que me trouxe uma frustração muito grande, porque isso implicava nas minhas não realizações, né, financeiras e pessoais, né? Eu tinha realização profissional, porque estar nessa profissão já é uma realização profissional quando você percebe que você consegue ajudar as pessoas, mas é fato que quando a gente não tem o retorno financeiro disso, isso acaba trazendo algumas frustrações, né, dentro da nossa vida pessoal, porque a gente fica muito limitada com as coisas que a gente deseja fazer, né? Então, eu sei que esse assunto, para mim, eu lembro que teve momentos que eu tive dificuldade em pagar conta, né? Eu lembro de uma história minha de caçar as moedas para poder pagar uma conta de luz no dia seguinte. Tem outras histórias, mas eu sei que isso impede da gente pagar conta, de comprar casa própria, de fazer as viagens que a gente quer, de poder comprar as coisas que a gente quer, de poder colocar, né, um filho nosso na escola que a gente gostaria que estudasse, enfim, implica em várias coisas, né? Então, e eu queria dizer que se você atende até 5 pacientes por semana, né? 5 pacientes por semana, você precisa saber o que fazer para encher a sua agenda, né? E caso você ainda não tenha visto, na jornada do massoterapeuta, eu falo um pouco mais sobre esse assunto de número de pacientes e o que você precisa saber e fazer para passar para o próximo nível, né? Então, caso você ainda não assistiu, fica atento que esse vídeo da jornada do massoterapeuta fica disponível somente até amanhã. E você pode encontrar o link da jornada do massoterapeuta lá na minha página, aí na página do método Manabe terapêutico, né? E voltando aqui para essa questão do assunto de ter uma agenda cheia, pessoal, eu vou falar aqui para você sobre ter uma agenda cheia, porque eu recebi algumas mensagens, né, com a queixa da agenda vazia. Então, quando a gente fala de agenda cheia, tem vários tópicos importantes para se falar, para se ter uma agenda cheia. E dentro de uns assuntos que eu vou falar um pouquinho para você aqui hoje é sobre a fidelização do paciente, porque isso é muito importante também para você ter uma agenda cheia. Mas, eu sei que tem terapeutas que não tem nenhum, né? Ou às vezes tem um paciente para atender ao mês. Eu sei que essa realidade existe, então eu vou falar alguns pontos para poder te ajudar aí em alguns momentos que muitos eu sei que pode estar passando, né? Então, é muito importante você saber. O que eu vou falar é meio óbvio aqui, mas depois você vai entender o fundamento por que eu tô te falando isso. A sua agenda, ela pode vir de pacientes, né? A sua agenda, ela pode encher através de pacientes novos e de pacientes fidelizados. E quando a gente fala
de pacientes fidelizados, a gente tem que lembrar que esses pacientes que foram fidelizados, um dia eles foram pacientes novos, né? E por que é importante você saber fidelizar, você criar um relacionamento com o seu paciente? Porque hoje em dia já tem pesquisas que comprovam que 80% do faturamento, né, depende dos clientes, dos pacientes fidelizados. Então, por isso que eu considero muito importante essa questão de fidelização do paciente, né? Mas eu não vou me aprofundar nesse assunto. Se vocês procurarem dentro dos meus conteúdos, eu já gravei um conteúdo falando um pouquinho sobre fidelização de paciente, mas eu queria voltar a atenção hoje aqui, mas para o sentido de como você captar, né? Como que você pode abrir mais os seus caminhos para poder ter a possibilidade de atender mais pacientes. Então, uma coisa muito importante a gente sempre precisa estar atento para os momentos que a gente está vivendo, né? Por quê? Porque os momentos que a gente vive influencia na saúde mental, física, emocional e energética de todo ser humano. Então, é muito importante você estar atento para o momento que a gente está vivendo agora, que é um momento a gente pode dizer que a gente ainda está dentro de um pós, que ainda não considero pós-pandemia, né? Nem sei como definir esse momento, mas a pandemia chegou, é claro, agora a gente já vive uma outra situação, mas a gente ainda não saiu disso totalmente, né? E aí, então é muito importante, quando eu falo em estar atento ao momento também, é muito importante também a gente estar atento, né, ao momento, ao lugar onde você vive, observar o local onde você vive, porque por que isso é importante? Porque até mesmo o local onde você mora, onde você vive, também isso pode ter uma influência dentro da patologia do paciente também, né? Então, é muito importante estar atento com o momento que se vive, e aí nesse momento a gente está num momento eu não gosto de falar pós-pandemia, porque eu nem me sinto que nós passamos pela pandemia, mas vamos dizer assim, né, no momento mais pós-pandemia, e é verdade que as empresas, o ritmo de vida das pessoas mudou muito, agora sim, as pessoas retomando aos poucos, mas é fato que as empresas adotaram o home office, e o home office vai continuar, né? Para muitas empresas essa realidade de trabalhar em home office vai continuar, vai ter uma mudança mesmo, já está acontecendo essa mudança, né? Que as pessoas vão continuar, muitas empresas adotaram home office. E falando de home office, a gente sabe que o home office, devido a vários motivos, né, que também eu gravei um conteúdo falando sobre essas questões mais de saúde e emocional, dos danos que a pandemia e o home office causou, né, para a humanidade. E então o home office continuando, uma das coisas físicas, das queixas físicas que o paciente apresenta, que aumentou muito durante o home office, foram as dores na coluna, né? E segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% da população, não é nem brasileira, é mundial, né? Da população mundial, se já não teve dor nas costas, um dia ele vai apresentar a dor nas costas. E a gente nem precisa pensar muito, né? A gente mesmo muitos já devem ter tido alguma dor nas costas. Se você já teve dor nas costas, escreve aí para mim nos comentários, já tive, né? É muito comum a dor nas costas em familiares, em amigos, né? Quem nunca teve um amigo que travou coluna em academia, ou que caiu e travou a coluna, né? Isso é muito comum. Então, uma coisa que eu queria falar sobre
aumentar, né, o número de pacientes para ter uma agenda cheia, é sobre os resultados dentro da sua terapêutica. Por quê? Eu considero os resultados que você dá dentro da sua terapêutica um acelerador. Para mim, um resultado que você dá na sua terapêutica é um acelerador de você encher a sua agenda. E por que eu tô te falando isso? Eu tô te falando isso porque essa é a minha história, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história aqui, um pouco resumido para você entender a importância disso para quem escolheu a nossa profissão, a importância de você dar resultado dentro da sua terapêutica. Eu já tive vários momentos na minha vida que eu catei milho, né? E quando eu uso o termo catar milho, era uma agenda vazia, uma agenda com poucos pacientes para atender. E realmente, quando eu paro para fazer uma reflexão da minha carreira, dentro de número de pacientes que eu tive para atender, claro, esse número de pacientes, eu me recordo que tem momentos que dá uma oscilada, mas essa oscilação ela não é tão grande, né? Quando a gente vai ganhando mais estabilidade de agenda, de número de pacientes, mas tem momentos que ela vira um pico maior, às vezes um pico menor, mas ela se mantém estável quando a gente atinge um nível de agenda mais cheia, né? E realmente a minha alavancada de carreira, de ter uma agenda cheia, né, de ter uma agenda onde o paciente procurava para um agendamento, e eu me recordo de momentos de 2, 3 meses de fila de espera para conseguir um horário, realmente foi quando de verdade eu comecei a dar os resultados que eu sempre sonhava, né, para os meus pacientes, porque não nasci assim, né, não foi desde o meu início de carreira que eu conseguia dar os resultados que eu consigo hoje. E eu lembro que realmente quando eu fui me capacitando e descobrindo maneiras e formas, fui aprimorando as coisas que eu ia aprendendo e fui melhorando as técnicas de uma maneira que eu pudesse dar mais resultado, aí sim eu me recordo que aí foi uma crescente mais bombástica mesmo na minha agenda, num número de pacientes que daí já era bem difícil atender a todos, né? Hoje eu falo assim porque hoje a minha vida mudou muito, então depois de eu conseguir estabilizar a minha agenda no número máximo de pacientes que eu podia atender numa semana, daí a minha vida financeira melhorou e, consequentemente, depois se tornou um objetivo meu buscar por mais qualidade de vida. Depois tive uma filha, então queria mais tempo com a filha, né? Enfim, daí eu montei uma outra estratégia para mim de vida relacionada ao meu profissional, ao meu financeiro, mas eu não, mesmo mudando essa estratégia, eu não baixei o meu faturamento, né? Dentro dos meus atendimentos. Então, eu tô contando isso para você porque realmente quando eu paro para refletir, um momento que eu dei uma virada de chave muito grande foi quando eu aprendi a realmente, não foi só isso, eu tive que aprender outras coisas para dar essa virada que está relacionado mais com a parte de aprender a se empresariar a si mesmo, porque terapeutas têm muito sentimento de terapeuta, né, que é aquela coisa do coração, e eu tive que aprender muitas coisas que eu tinha dificuldade, porque é fato que por muito tempo, lá no meu início de carreira, eu tinha vergonha até de cobrar o meu paciente, sabe? Até no momento que acabava a massagem e tinha que falar, tinha que cobrar, eu me lembro que isso era muito desconfortável para mim, demais. Então foram, além de outras coisas, mas realmente o resultado, porque depois eu não tinha que cobrar o meu paciente, porque existia a recepção que cobrava, então resolveu minha vida no cobrar, mas aí eu já tinha aprendido também uma questão mais de saber me empresariar, né? E aí a questão do resultado, realmente eu percebi que quando os resultados foram mais impactantes, mais transformadores para o meu paciente,
Isso acabou fazendo com que a minha agenda lotasse muito mais rápido. Por isso que eu tô falando aqui, enfatizando muito da importância de nós, massoterapeutas, né, profissionais que trabalham com terapias manuais, dar muito resultado dentro do que você atua, porque isso acelera o fato de você conseguir encher a sua agenda, né? E aqui também eu queria falar para você que se você trabalha com uma única terapêutica, por exemplo, se você atende somente com o shiatsu, não tem problema nenhum, né? E também existe a possibilidade de você aumentar o número dos seus pacientes, mesmo você trabalhando somente com uma terapêutica. Mas você precisa ter consciência que dentro dessa única terapêutica que você atende, você tem que ser referência. Você tem que dar resultado dentro daquela terapêutica. E o que eu quero deixar uma observação aqui é que se você trabalha como shiatsu, como eu lá no meu início de carreira, você vai ter uma limitação no resultado da sua terapêutica. Mas isso não é um problema para que você enche a sua agenda, né? Você consegue encher a sua agenda mesmo com uma única terapêutica, mas você precisa de fato ser um bom profissional naquilo que você escolheu trabalhar, né? E coloquei aqui para você também, eu tô seguindo aqui um roteirinho para não esquecer do que eu tenho que falar, tá bom? E se você trabalha, não importa com que terapêutica, mas que você dá um alívio dentro do seu atendimento, isso também não tem problema nenhum, dependendo do ponto de vista que a gente está analisando, né? Mas que você precisa... O que você precisa saber se você dá um alívio dentro do seu atendimento e não, de fato, um tratamento, né? Um tratamento e associado com resultado também, você precisa saber que isso vai te retardar a você ter uma realização profissional num nível muito maior e também em relação ao seu financeiro. Isso também dificulta essa ascensão da nossa parte financeira também. E para você encher mais a sua agenda, é muito importante hoje em dia você divulgar o seu trabalho dentro das redes sociais, né? As redes sociais eu considero também um acelerador para que você capte mais pacientes, né? Só que o que você precisa saber sobre as redes sociais? Você precisa saber que não é somente você ir lá e divulgar o seu trabalho, né? Você também precisa ter presença, você precisa ter constância de conteúdos que você coloca dentro das suas páginas, né? Então, cuidado com aquelas coisas que eu já falei sobre a sua imagem, né? E uma coisa legal também de você saber das redes sociais é que para nós que somos da área da saúde, redes sociais que tem mais, vamos dizer assim, que trabalha com mais foco dentro dos profissionais da área da saúde é o Facebook, o Instagram e o LinkedIn também, né? Então, estejam presentes dentro dessas redes sociais. E o que eu queria falar aqui sobre essa coisa de divulgação do seu trabalho? Você precisa saber o que você oferece para o seu paciente neste momento, né? Por quê? Porque a comunicação que você cria dentro da sua rede social, ela tem que ser muito clara também, né? Por quê? Porque vamos supor que você trabalhe somente com uma massagem relaxante. E o que você consegue dentro da sua terapêutica é o relaxamento. Então, você precisa focar todo o seu conteúdo, toda a divulgação do seu trabalho dentro das redes sociais sobre relaxamento, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado, por exemplo, se você fala de dor nas costas, se você fala de tratamento para dor nas costas,
Porque se você coloca alguma coisa lá que você resolve o problema, que você trata, e você, no momento, o máximo que você consegue dentro da sua terapêutica é dar o relaxamento, o paciente pode vir com uma expectativa, porque ele tem uma dor, e quando ele chega lá, e aí ele viu, né, você lá nas redes sociais, fez um agendamento com você, e aí quando ele chega lá, ele tem apenas um relaxamento, né? Então, se você trabalhar mais com relaxamento, eu digo relaxamento de relaxar o paciente como um todo, né? Então, coloque, se divulgue mais dentro do relaxamento, né? Tudo tem que estar muito alinhado àquilo que você divulga, né? Sobre o seu trabalho, né? Agora, se você faz um tratamento de quê, né? Você é mais especialista em quê? Você é um terapeuta que consegue dar mais resultado em quê? Né? Se você dá mais resultado em tratamento de dor nas costas, então foca o seu tratamento, a sua divulgação para dor nas costas, né? E os resultados e como que é o seu atendimento. Agora, se você trata mais ombro, ou se você alivia as dores, então coloca lá, alivia, né, as dores musculares, né? Tem que estar tudo muito alinhado aquilo que você faz, aquilo que você consegue oferecer para o seu paciente naquele momento. E assim, é muito tranquilo, porque não tem problema, às vezes, quando a gente ainda não tem tanto conhecimento, mas a transparência que você tem da divulgação daquilo que realmente você faz e aquilo que você entrega, essa transparência para o paciente é muito importante, né? Porque você vai estar divulgando aquilo que é uma verdade sobre o seu trabalho. E tem pacientes, a gente tem pacientes para todos os tipos de queixas, todos os tipos de buscas, né? Tem paciente que não está querendo tratar, ele está querendo só ir relaxar mesmo, né? Então, não esquece de dar um foco para aquilo que realmente que é o que você tem na mão, né? E é importante você saber também que dentro de divulgação, de marketing digital, existem modelos diferentes, né? Modelos diferentes que você pode divulgar o seu trabalho e que são diferentes métodos, mas eu acredito que a gente acaba fazendo a escolha daquilo que você mais identifica, aquilo que você mais acredita, ou aquilo que você testa, experiencia e dá resultado para você. Mas é importante você saber que você tem opções, né, de modelos de marketing que você pode divulgar o seu trabalho. Então, pessoal, se você ainda tem sua agenda com poucos pacientes, se você atende até 5 pacientes por semana, né, e quer ver mais conteúdos e mais assuntos sobre em que momento, em que nível que você está e o que você precisa saber, né, para os seus próximos passos e qual é o horizonte que você tem pela sua frente, está disponível no link da página do Método Manab, está disponível lá o link para você assistir a jornada do massoterapeuta, caso ainda você não tenha assistido. Mas, voltando para cá, eu queria falar que é muito importante também você divulgar o seu trabalho fora das redes sociais. E aí, isso pode ser meio polêmico, né? Porque eu tô falando que é para divulgar fora das redes sociais. A divulgação na rede social é importante, mas como eu vejo a divulgação fora das redes sociais? A divulgação fora das redes sociais é realmente você fazer um bom atendimento para o seu paciente. Por quê? Porque o bom atendimento, ele vai fazer com que o seu paciente te indique para outro. É o famoso boca a boca, né? Hoje em dia a gente tem mais recursos na mão, graças a Deus, para captar pacientes, mas na minha época ainda não tinha essa coisa de Facebook. Eu falo na minha época, quando eu atingi meu ápice de agenda de pacientes para atender, não existia ainda Facebook e Instagram, LinkedIn, né, essas coisas. Eu consegui antes disso, então eu não desconsidero, sabe? Como eu fiz a minha carreira muito em cima do boca a boca, então você não pode esquecer que isso é importante, porque não adianta você divulgar o seu trabalho
usar um marketing de mídia, né, de rede social, e se você não entregar um bom trabalho, o que você tem que lembrar? Que o ser humano, ele funciona muito através de memórias. E se o seu paciente vai até você, ou você se atende a domicílio, vai até ele, ou até a clínica, né, o spa, o local onde você trabalha, ele vai ter as memórias de uma boa lembrança, ou se não for tão bom, ele vai acabar esquecendo. Mas quando a gente vive uma coisa que é muito boa e muito legal, a gente sempre lembra, né? A gente lembra das ruins também. Então, por isso que a gente não pode esquecer nunca, 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 nunca de fazer um bom atendimento para o nosso paciente, de dar o nosso melhor, de atender aquele paciente como se fosse a única oportunidade da sua vida de atender um paciente. Por quê? Porque isso vai ficar registrado na memória do seu paciente. E se ele tem boas memórias de uma vivência onde significou alguma coisa para ele, o seu atendimento, ele vai lembrar de você, e isso vai ajudar a você fidelizar o seu paciente, tá? Então, lembra disso, que o ser humano, ele vive de memórias, seja de memórias positivas ou negativas. Então, você tem que ser uma referência de uma boa memória, de uma boa vivência, de um bom momento da vida dele, de algo que realmente fez uma diferença para ele dentro da vida dele, porque ele vai lembrar de você sempre que ele precisar de um serviço como o nosso, né, dentro da massoterapia. Então, eu sei que às vezes tem gente que está em início de carreira, né, e que ainda nunca atendeu o seu paciente. Então, coisas importantes que eu queria te falar, né, é tomar muito cuidado com as realidades que você vive, e de você depositar as suas fichas nessa realidade como uma verdade absoluta. Então, por exemplo, você pode acreditar que depois da pandemia os meus atendimentos diminuíram, eu estou sem paciente para atender depois da pandemia. Sim, eu entendo que existe uma realidade dentro disso. Eu vivi essa realidade, até mesmo porque eu fiquei 6 meses sem atender um paciente presencial, né? Eu pude atender com dependendo da queixa do paciente, eu consegui ajudar, mas se precisava ser presencial, não conseguia ajudar. Então, existe uma realidade dentro da pandemia, trouxe uma escassez de pacientes? Existe, mas você não pode ficar fixo dentro desse pensamento, né? Porque mesmo dentro de pandemia, se você pensa que existe possibilidades de você atender pacientes, você começa a ter ideias e caminhos de como atender mais pacientes. Então, por exemplo, se você acredita que onde você mora, você já mandou... Isso já aconteceu comigo, eu já passei por isso, de mandar currículo para vários lugares e ninguém me chamou. Se eu ficasse presa no, ai meu Deus, né, estou num momento difícil da minha carreira, e ninguém tá me chamando, né, a gente acaba ou desviando no nosso caminho, porque às vezes a gente pode acabar mudando de profissão, e a gente acaba não enxergando possibilidades que a gente tem na mão. Então, queria que você ficasse muito atento com isso, porque quando a gente vive uma dificuldade, a gente tende a se prender na dificuldade. É prendendo na dificuldade que você limita a sua própria mente de enxergar as saídas que você tem, né? Então, fica atento, se policia, se dê a oportunidade de criar novos caminhos. E isso eu tenho até uma experiência pessoal que quando o Brasil começou a entrar em crise financeira, eu me recordo que eu tive uma conversa com meu marido e eu disse assim para ele, eu não escolho ficar dentro dessa escassez e de acreditar que porque o país está em crise econômica que eu vou entrar numa crise junto com o país. Eu falei, eu escolho trabalhar, eu escolho atender e eu escolho prosperar em dinheiro também. Gente, foi tão incrível porque o Brasil de fato entrou numa crise econômica e
eu lembro que foi uma conversa de final de ano, aquelas reflexões de dezembro, né, de fim de ano, e foi incrível, porque esse ano seguinte foi um dos melhores anos, sabe, de faturamento que eu pude ter, foi incrível. Então, eu quero deixar essa dica aí para você, para ficar muito atento com isso. E uma coisa que você pode fazer também para divulgar o seu trabalho, você pode atender alguém que esteja precisando de graça, né? E aí sim você mostrar ali o seu talento, o seu trabalho, aquilo que você sabe fazer, né? Quando a gente atende, de alguma forma você está divulgando o seu trabalho, né? E você pode também criar grupos, né? Por exemplo, você deve ter uma amiga, um amigo que esteja precisando, ou que esteja querendo. Quem é que não gosta de receber uma massagem, né? Então você pode mesmo, né, fazer um evento, uma reunião pequena dentro da sua casa, onde você convida amigos e fala: olha, eu vou fazer um evento pequenininho para divulgação do meu trabalho, para quem não conhece o meu trabalho, então convido vocês. E ou você pode optar por atender de graça, ou você pode também escolher cobrar um valor irrisório, assim, só para também que a pessoa valorize de alguma maneira, né? Porque quando é de graça, às vezes o paciente ele não valoriza o seu trabalho tanto quanto quando ele está pagando, né? O ser humano ele tende a não valorizar aquilo que ele recebe de graça, né? Eu sei que muitos têm a consciência e sabem o valor daquilo que recebeu, mesmo sendo de graça, mas tem muita gente que não, né? Então você pode optar por cobrar um preço assim significante mesmo, né? Que você sabe que as pessoas podem pagar, que sabem que são pessoas que têm potenciais que podem divulgar o seu trabalho, né? Você pode procurar dentro da cidade de onde você mora, se você mora em lugar pequeno, que não tem tantos recursos de lugares para você trabalhar, você pode ir no escritório de contabilidade, numa farmácia, num supermercado, né? Você pode tentar conversar com o dono do supermercado, você pode oferecer um trabalho ali dentro para os funcionários, para divulgar o seu trabalho, né? Assim, quando a gente está começando, eu passei muito por isso também. Quando eu não tinha, quando eu vivi as fases de catar milho na minha vida, eu me recordo que eu atendi muita gente de graça, eu me recordo que atendi por um valor muito baixo, para divulgar o meu trabalho, né? E eu acredito que isso é uma maneira de você divulgar o seu trabalho fora de rede social. E quando você acredita, mas assim, tenham em mente, até a gente ganhar um sim, a gente leva muitos não antes. O importante é você decidir e persistir no seu caminho e acreditar nele. Eu acredito que tem muitas pessoas que passaram pelas mesmas dificuldades que eu passei dentro dessa carreira, mas eu sempre acreditei e sempre persisti, e sempre, por mais que eu levasse vários nãos, eu sempre acreditava que um dia eu ia viver o sim. E realmente um dia isso aconteceu, né? Então, se você tem essa dificuldade hoje, acredite no sim, acredite no que você é capaz, naquilo que você determina na sua vida, que você também consegue. Eu não sou diferente de ninguém, eu apenas talvez tomei decisões e tive atitudes que às vezes as pessoas não têm, né? Mas quando você escolhe, persiste e faz, e você mesma faz, você pode acreditar que você vai colher frutos disso. Então, é isso, você também pode fazer isso. E se eu tivesse começando do zero hoje, né? Se eu tivesse num início de carreira, eu tivesse com poucos pacientes para atender, com a consciência que eu tenho hoje, mas pensando que eu tivesse começando agora, né? Realmente, o que eu faria, né? Faria tudo isso que eu falei para você. E de verdade,
porque como eu não tive uma carreira construída na dependência, né, da rede social, eu não tenho dúvidas que eu utilizaria, né? Por quê? Porque a gente tem que acompanhar o mundo, a gente tem que acompanhar as tendências. Nós, terapeutas, temos que ficar muito atentos com as tendências. Então, é muito importante para que você sempre tenha uma agenda cheia, né? Porque não é porque a gente atinge uma agenda cheia que isso, eu pelo menos penso assim, né? Talvez isso seja verdade para alguns e para outros não, mas isso é no que eu acredito. Se eu tenho uma agenda cheia hoje, eu penso que essa agenda cheia um dia pode virar uma agenda vazia, né? Mas para que minha agenda não permaneça e eu não corra o risco de entrar numa agenda vazia, eu sou muito antenada no sentido de eu observo os detalhes, né? Eu observo os meus pacientes, eu observo o que está acontecendo no lugar onde eu vivo, onde eu moro, com o mundo, né? A gente tem que ir mapeando as tendências, né? Antigamente, eu lembro no meu início de carreira aqui no Brasil que eu já ouvi muito que a acupuntura era bruxaria, né? Que isso daí era bruxaria. Tinha gente que tinha muitos médicos que eu cheguei a atender e falou: você é médica, né? Então não é médica, então não vou me tratar com você. Ou também me disse assim: meu médico me orientou para não fazer acupuntura. Lá no passado teve muito preconceito em cima da acupuntura e hoje não, né? Hoje a acupuntura é uma técnica onde virou uma coisa normal, onde todo mundo conhece, onde vários médicos atuam, né? Então hoje tem médicos, tem dentistas, tem fisioterapeutas, né? Tem psicólogos, né? Hoje os profissionais da área da saúde, a acupuntura virou uma ferramenta de trabalho, mas antigamente eu já ouvi muito que isso era bruxaria, né? Porque a acupuntura trabalha com os canais energéticos, né? Então trabalha com energia, falava de energia, era bruxaria, né? Lá atrás ouvi muito isso, mas o mundo mudou, né? E eu acreditei muito nisso, apostei e é isso, a gente vai se atualizando, né? Então, qual que é a tendência para daqui a algum tempo, né? Uma outra coisa. Antigamente, por exemplo, Reiki. Reiki era uma terapia que, energia. Tudo bem, ainda tem muitas pessoas que não acreditam, mas hoje em dia, a gente tem até lá em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, a gente tem o Plínio Kutaiti que cuida, né, dessa parte do Reiki. O Reiki já faz parte dentro, né? No Einstein já tem cursos de formações de terapias que a gente considera alternativa, já está entrando como terapia complementar, né? Então a gente tem que ficar ligado nessas coisas que vão acontecendo, nessas tendências também, porque assim dá tempo também de nós terapeutas, de massoterapeutas, de terapeutas manuais, né? De terapeutas no sentido que cuidam das pessoas, né? Da gente não parar no tempo, né? Porque o mundo ele mudou, o mundo vai mudar mais ainda. Então a gente tem que estar muito atento a isso também, né? Para que a gente possa ter a nossa agenda cheia, porque muito de você também ter muita facilidade de ter um boom de carreira não vai acontecer do dia para a noite, mas eu falo, quando a oportunidade chega, você tá alinhado, né? Eu falo que sorte é a soma da oportunidade mais a capacidade, né? Então, quando você tem a oportunidade, você está preparado porque você é capaz daquilo, bom, né? Fica muito mais fácil de você ter os seus objetivos aí, o seu campo se abrir para que você tenha um boom de carreira, né? Então, você precisa estar atento com as tendências também. Isso te ajuda a encher a sua agenda mais rápido e permanecer também, né? Porque eu sei que a gente também, quem não tem agenda cheia, quer encher a agenda, e também quem tem agenda cheia, eu acho que tem que ter esse cuidado também para que a gente possa oferecer cada vez mais resultados dentro da nossa terapêutica para os nossos pacientes, né?
Então, pessoal, eu queria muito agradecer para quem ficou comigo aqui até agora. E se caso você ainda tem dificuldade, né, tem uma agenda ainda muito vazia, você pode clicar no link da minha página, tem lá o conteúdo, um vídeo que sai do ar amanhã, da jornada do massoterapeuta. E se você tiver alguma dúvida, quiser me mandar alguma pergunta, me dar alguma sugestão, você envia para mim, que eu vou ficar muito feliz de poder te ajudar ou colaborar com você de alguma forma, tá bom? Tô sempre à disposição aqui. E é isso, pessoal. Então eu vou ficando por aqui. Meu toque de abraço para você.